sistema de metrô que foi construído na época de Stalin especificamente para os membros do Politburo. É assim que se parece o vagão de metrô mais moderno atualmente. E aqui está o onipresente Lenin. Lá no fundo dá para ver a cabine do operador da escada rolante. Encontramos a joia da coroa. Aqui está ela com o brasão da União Soviética. Saudações de Moscou e bem-vindos a um novo vídeo. Atrás de mim está a estação Sokolniki. No outono de 1934, chegava até aqui o primeiro vagão de teste do metrô de Moscou. E meses depois, na primavera de 1935, já estaria funcionando oficialmente. Desde então, até os dias de hoje, esse sistema de metrô cresceu de forma exponencial e se tornou um ícone tanto da cidade quanto em nível mundial. Acompanhem-me em um novo vídeo para conhecer todos os detalhes e a história do Palácio do Povo. Após anos de tentativas fracassadas de planejar e construir um metrô eficiente para Moscou, vamos seguir em frente. Na década de 30, a congestão do sistema de bondes deu o impulso necessário para que os líderes soviéticos iniciassem a construção do metrô. A primeira fase da construção, com 11 quilômetros de trilhos, 13 estações e 14 trens, foi vista como conquista para a indústria soviética. Mais de 540 fábricas da União Soviética receberam encomendas. Foram usadas 88 mil toneladas de metal, 600 mil litros, poucos metros cúbicos de madeira, 330 mil toneladas de cimento e milhões de metros cúbicos de areia e cascalho. Desde o início, o projeto arquitetônico foi concebido como um palácio subterrâneo, e nele participaram cientistas, artistas e convidados estrangeiros, que já naquela época o classificaram como o mais belo e conveniente do mundo. Atualmente, o metrô de Moscou conta com 473 quilômetros de trilhos, 333 estações, 6.200 vagões e mais de 70 mil trabalhadores dentro do plano de expansão do transporte. Na última década, o crescimento foi impressionante, chegando a bater um recorde de construção de estações, mais de 50 em 10 anos. Inclusive, entrou para o livro dos recordes Guinness em 2020, por ter o maior número de tuneladoras funcionando ao mesmo tempo, um total de 23. Tudo isso o torna um dos sistemas de metrô mais importantes do planeta atualmente. A primeira coisa que vamos fazer neste passeio pelo metrô de Moscou é ir ao Museu do Metrô de Moscou. Lá quero mostrar para vocês como ele foi evoluindo. Com certeza eles têm algumas relíquias, mas reparem por um momento, como é essa entrada para a estação Sokolniki. Ali dá para ler com aquele estilo antigo, meio retrô, metrô, depois metrô com o nome de Vladimir Ilyich Lenin, estação Sokolniki, uma estrela de 5 pontas que também é uma luminária. E vocês podem ver o detalhe de todos os relevos dos construtores do metrô, o que parecem ser os construtores do metrô com os carrinhos, as pás, as picaretas. É assim que parece a entrada da estação, digamos mais retrô. Mas ali ao fundo também temos uma das novas linhas que foram inauguradas, na qual depois entraremos em mais detalhes. E dá para ver a entrada da estação, muito mais moderna, com outro tipo de estilo. Esta, claro, é mais soviética e a outra é mais moderna. A primeira coisa é comprar um bilhete, esta é a bilheteria, mas vocês também têm... vem os sistemas de segurança que há detector de metais por aqui, também para as pessoas. E estas são as bilheteiras modernas. Aqui podemos comprar com cartão para 60 viagens, 30 dias. Olá, posso comprar? 500 rublos, 500, sim? Muito obrigado, de nada. Pronto, primeira tarefa do dia feita com este cartão. Com o Troika vocês podem recarregar seus bilhetes quando quiserem. A viagem de metrô custa 54 rublos, o que é um pouco mais de meio euro, mas há muitas opções. Também tem a outra que a senhora me apresentou, que é para um dia. Para todos os sistemas de transporte de Moscou, incluindo ônibus, bondes, trens, metrô, todo tipo, são 350 rublos, cerca de 3,5 euros. Praticamente em todas as estações vocês têm um relógio, sempre marcando a hora que é.
Agora mesmo, vocês podem ver que são pouco mais de 3h30 e o tempo que faz desde que um trem passou pela estação. Vamos ver qual é a frequência de passagem, agora que não é horário de pico, às 3h30 de hoje às 3h30 da tarde. E comparamos com os metrôs de outras cidades, olha, o metrô já está entrando na estação, então as pessoas esperaram cerca de 2,5 minutos até o próximo trem. Aqui vocês veem o que eu dizia. Inaugurada em 15 de maio de 1935, é um monumento histórico e cultural. Uma das coisas mais curiosas que eu encontrei quando vim aqui para Moscou é a história do metrô 2, que é um sistema de metrô paralelo ao metrô civil. Acredita-se, não está confirmado nem desmentido, mas acredita-se que foi um sistema de metrô construído na época de Stalin, precisamente para os membros do Politburo e militares em caso de ataque, e contava com diferentes bunkers para se proteger, justamente em tempos de guerra. Dizem que ia do Kremlin aos escritórios do Serviço Federal de Segurança, do Comitê de Segurança do Estado e dali ao aeroporto militar de Vnukovo. Aqui, na estação de Sokolnik, acredita-se que é onde fica a linha 6, onde o metrô civil cruza com esse metrô alternativo, o metrô 2. Ou seja, essa estação, além de ter muita história, também guarda alguns segredos. Pronto, é isso, conseguimos, chegamos ao Museu do Metrô. A primeira coisa que encontramos é a evolução do mapa do metrô. Vocês podem ver desde 1935. Aqui foi onde eu comecei. O vídeo em Sokolnik ia até Park Kultury, o Parque da Cultura ou Parque Gorky, como também é conhecido. E percorria-se a linha vermelha, claro, a linha vermelha, a primeira linha do metrô de Moscou, praticamente todo o centro de Moscou. Depois, vocês podem ver em 1947 como foram adicionadas mais 2 linhas. Em 58, a circular. Em 62, as linhas foram estendidas. Em 73, foram ampliadas ainda mais para os subúrbios de Moscou. E em 95 já tínhamos um mapa do metrô muito parecido com o que permaneceu por muitos anos, até os anos 2010. E, claro, já a partir da década de 2010 em diante, houve um crescimento exponencial para todos os subúrbios de Moscou. E com todo tipo de trens também, não só o metrô. Reparem nos primeiros cartazes, temos o metrô, comemorando a inauguração do metrô de Moscou. Aqui vocês têm um monte de imagens do processo de construção, com todos os operários ali, por exemplo, os túneis, como eles escoravam, as estações. Vi algo curioso, vejam se conseguem ver pela câmera, está escrito: só os trabalhadores proletários do governo poderiam construir o metrô com tão pouco tempo de antecedência. Olhem os artistas aqui, isso é em Komsomolskaya. Agora, ao ver, vejam como faziam os relevos, e aqui já temos o mapa. Como seria bom o plano de desenvolvimento? Por exemplo, 1024 novas estações, 2025, e com os 2 corações que se diz o coração de Moscou, que fizeram nesses últimos anos as linhas diametrais. E esse plano está previsto até 1027, para que continue crescendo. Dê uma olhada. Aqui diz pela alta efetividade e qualidade do trabalho nos primeiros 50 anos. Aqui vocês têm 2 dos modelos mais icônicos que podem ver hoje em dia, embora os modelos novos estejam substituindo esses mais antigos. Como vocês podem ver, hoje eu escolhi este moletom, no qual é possível ver a evolução de alguns dos vagões do metrô. Exatamente, esses 2 aparecem aqui, este e aqui. Placas diferentes que os vagões têm, que indicam o número de série do vagão, o tipo de vagão, o ano de fabricação, e também que vem da fábrica de Mytishchi, que é uma fábrica enorme que fica um pouco nos arredores de Moscou. E é lá onde eles já constroem os vagões há décadas. Lá vocês podem ver placas de 1966, 1970, até 1997 e 2001. Essas estão colocadas em cada vagão, e vocês podem vê-las quando entram nele. Pessoalmente, o vagão mais velho em que já andei, o mais antigo que ainda estava funcionando.
Foi há uns 2 anos e era do ano 73 e ainda estava funcionando, viu? Depois dizem que as coisas soviéticas não duravam. No museu também são exibidos painéis usados para controlar o tráfego dos vagões modernos e antigos. Também são revisados vários departamentos-chave: escadas rolantes, eletromecânico, eletricidade, médico, segurança e polícia. São exibidas várias unidades, uniformes de maquinistas e chefes de estação, cargo tradicionalmente feminino, já que até 2021 elas não podiam conduzir. O metrô é considerado um trabalho perigoso. Também são exibidos os diversos bilhetes usados nesses quase 100 anos, do papel aos cartões Troika atuais. Da mesma forma com as máquinas de bilhetes e com as catracas de entrada das estações, quando funcionavam exclusivamente com moedas. E isso aqui, essas máquinas, se não me engano, era para trocar 10 rublos, aqui 15 rublos e 20 rublos. Acho que você colocava a moeda e elas trocavam por moedas de 5 rublos para que você pudesse acessar o metrô, que se entrava com uma moeda de 5 rublos ou 5 kopecks. Aí vocês podem ver os 5 rublos ou kopecks, não sei se são 5 rublos ou 5 centavos de rublo, mas vocês podem ver o interior. Ou seja, você colocava a moeda aqui e ela liberava tudo, você pegava seu troco e colocava aqui. E olha, também nas plataformas da estação. É assim que seriam as próximas estações ou as estações da linha. Era assim que parecia quando cheguei a Moscou, em 2018, não faz tanto tempo. E depois da Copa do Mundo de futebol, ou para se preparar para a Copa do Mundo, já começavam a aparecer as placas em inglês. Mas realmente, pouco tempo antes, tudo era assim em cirílico. Vocês também podem visitar uma réplica da cabine de um dos metrôs mais clássicos. Se isso não for suficiente, vocês ainda contam com simuladores para serem maquinistas em modelos mais modernos. Olhem o quadro que está aqui, que mostra a última luta dos vagões de defesa do metrô de Moscou na linha do metrô de Moscou. Eles montavam esses tanques leves e essas metralhadoras antiaéreas para se defender da aviação nazista, da aviação alemã. Era assim que o metrô de Moscou parecia nos tempos de guerra. Na verdade, aqui ao lado, eles explicam como. Desde 22 de julho de 1941, o metrô de Moscou começou a funcionar com 2 regimes, o de transporte de passageiros e o de sistema antiaéreo antibombas. Vocês podem ver, do verão ao outono de 1941, como os moscovitas passavam a noite nas estações de metrô. Também havia livrarias, bibliotecas e, inclusive, nos túneis e nas estações de metrô, começaram a fabricar peças de artilharia. Havia toda uma vida organizada debaixo da terra, em tempos de guerra. Aqui havia exposições, bibliotecas, pontos de comida e de produtos, e até passavam filmes. E se soasse o alarme avisando de um bombardeio, em 15 minutos... Só era possível transformar uma estação e o sistema de metrô em um sistema de abrigo antiaéreo. Depois de terminar o passeio pelo Museu do Metrô, que fica aqui em Vystavochnaya, que é como centro de exposições. E bem, estamos bem embaixo do que é a City de Moscou, como centro financeiro ou empresarial, com aqueles prédios modernos de vidro muito altos. A questão é que, uma vez concluída essa visita, agora eu convido vocês a me acompanharem em um pequeno passeio pelas estações mais bonitas do metrô de Moscou. A primeira parada nesse itinerário pelas estações é a estação Kievskaya, na linha central, na linha número 5. Dizem que quando Khrushchev subiu ao poder, no ano de 1953, ele queria que Kiev tivesse uma estação digna da Ucrânia no metrô de Moscou. E as outras 2 que existiam anteriormente, nas linhas 3 e 4, não o satisfaziam o suficiente. Por isso ele decidiu construir uma estação à altura. A decoração desta magnífica estação Kievskaya, do anel central do metrô de Moscou, representa a amizade entre os povos russo e ucraniano, e é dedicada à República da Ucrânia. Neste primeiro saguão que encontramos, podemos ver enormes colunas de mármore. Por isso, vocês podem entender por que a chamam de Palácio do Povo. E depois, mosaicos com detalhes dourados, onde estão representados operários, agricultores, militares, crianças, professores, todo tipo de profissões e cidadãos.
E no centro do saguão vocês têm o brasão da República da Ucrânia, bem ali. Agora vamos à estação para que vocês a conheçam. Aliás, aquilo que eu comentava antes. Olhem as escadas rolantes e vejam como são as luminárias que eles têm aqui para iluminar todo esse corredor. Com essas luminárias, que provavelmente são as que instalaram quando inauguraram a estação, em 1954. E eu não sei se até as escadas rolantes são desse ano. Deem uma olhada, poderiam perfeitamente ser da década de 50. Lá no fundo dá para ver a cabine do operador da escada rolante, que existe em todas as escadas do metrô de Moscou, pelo menos as que são assim tão antigas. Elas têm um operador de escadas rolantes que é responsável por controlar, pois aqui há 4 escadas rolantes, 2 sobem e 2 descem, porque estamos no horário de pico, mas talvez, quando for necessário, que subam 3 e desça só uma ou algo assim. Ele é o responsável, a pessoa que está aqui nesta cabine, por garantir que seja assim. Também, se alguma escada rolante quebrar, ele é o responsável por pará-la e chamar o serviço técnico para consertá-la. Olhem, e aqui vocês têm outra coisa típica do metrô de Moscou. É alguém com um megafone dando as instruções. Ele é responsável por direcionar, por assim dizer, o fluxo de pessoas para que subam por uma determinada escada, avisando que há escadas rolantes que não estão funcionando, seja o que for. Bom, já chegamos à estação Kievskaya da linha central, a linha circular do metrô de Moscou. Ela está cheia de mosaicos. Aqui, por exemplo, neste aqui está escrito: pela amizade dos povos e pelo desenvolvimento da pátria socialista. Neste aqui pode-se ler: a competição socialista dos metalúrgicos dos Urais e de Donbás. Neste outro vocês podem ler: a amizade das fazendas coletivas russa e ucraniana. Ao todo, são 18 mosaicos aqui dispostos ao longo da plataforma da estação. Como vocês podem ver, são muitas imagens que exaltam essa amizade entre os povos, como eu disse, entre o povo russo e o ucraniano. E aqui, no final da plataforma, vocês têm, claro, o onipresente Lenin. Antes também estava Stalin. O que acontece é que, bom, como muitos de vocês certamente sabem, as imagens de Stalin começaram a ser retiradas em meados dos anos 50, nos anos 60. Melhor dizendo, embaixo do retrato dele pode-se ler: a amizade inquebrável e imortal dos povos russo e ucraniano, e todos os povos da União Soviética que se declaram independentes e livres pelo desenvolvimento da cultura nacional do povo ucraniano, assim como dos outros povos da União Soviética. Neste mosaico, vemos a libertação de Kiev pelas tropas soviéticas em 1943 e aqui a saudação à vitória em Moscou, no dia 9 de maio de 1945. Aqui, outro mosaico muito curioso da Revolução de 1905 no Donbás. E outro, por exemplo, de Pushkin na Ucrânia. A próxima estação para a qual eu vim é Arbatskaya, ao lado de Kievskaya. Como vocês podem ver, o metrô de Moscou também é característico pelo seu barulho, pelo menos nos vagões antigos, desta estação de Arbatskaya. O estilo arquitetônico emula o barroco dos séculos 17 e 18. Por isso, vocês podem ver essas decorações, esses relevos, acompanhados de bancos de madeira e de granito vermelho, esses lustres pendurados, além de uma infinidade de detalhes por todo o comprimento das plataformas, muito barrocos. Ela se considera uma das estações mais bonitas do metrô de Moscou, embora, comparada com outras, seja bastante simples. Esta estação, Arbatskaya, está muito perto do Kremlin, a poucos metros.
E é por isso que decidiram decorar com esse estilo característico do barroco russo. Olhem só que detalhes acabei de encontrar nessas colunas, com a foice e o martelo e temática agrícola, com uvas, maçãs, peras. É espetacular o nível de detalhe que tem as colunas e os relevos do metrô de Moscou. Sim, já, simplesmente isso que vocês veem aqui, esses mármores preto, vermelho, cinza, branco, ocre, tudo isso vale uma fortuna. Até mesmo os pisos são de mármore. E os corrimãos, olhem só o detalhe, também de mármore com a estrela vermelha. Agora eu embarquei na estação Kievskaya, na linha circular, em um dos vagões mais modernos que o metrô de Moscou já lançou. É assim que se parece a linha mais moderna de vagões. A linha, me referindo não à linha do metrô, mas à linha de design. Vocês podem dar uma olhada nos assentos com portas universais de barramento em série, todos forrados, novinhos. Ali é onde fica o condutor, o maquinista, e aqui vocês têm mais portas universais de barramento em série. O botão de emergência, o número do vagão, o mapa para ver. Por exemplo, olhem só. Estamos em Kievskaya, daqui a gente diz quanto tempo leva até Beloruskaya. E vai te dizer 5 minutos. Olhem também que telas temos aqui, super modernas, com a velocidade do vagão, a temperatura, a hora atual, a direção, claro, as saídas para as diferentes linhas e o vagão em que estamos. Vou ver se encontro e se confirmo que este vagão é do ano de 2023. Deve estar escrito na plaquinha que todos os vagões da fábrica de Mytish têm. Vamos ver, aqui está. Ah, então não, era 2021. Eu estava enganado? Além dos mapas e das telas que indicam as estações, vocês também têm televisores. Bom, aqui eles passam de tudo, às vezes passam, bem, anúncios, não sei, pequenas matérias interessantes como essas aqui. Também tem televisores para vocês verem. E outra coisa que se vê por toda parte. Nos vagões do metrô tem, olha só, ali câmeras, sistemas anti-incêndio. E aqui, de novo, em cada vagão tem 4 câmeras. Para quem não gosta de todas essas telinhas, tem um mapa de metrô normal e comum aqui colado em um adesivo. Isso que vocês já veem de Pri. Gorod, isso aqui já são os arredores, aqui seria o centro, né, a Praça Vermelha, e aqui já são. Se eu não me engano, bom, essas duas já seriam como a 30 quilômetros, depende da região, né? Mas entre 20 e 30 quilômetros. Para que vocês tenham uma ideia das distâncias que cobrem, aqui vocês têm o código QR para Wi-Fi grátis, caso queiram se conectar. Aeroexpress no aeroporto de Sheremetyevo. É assim que se parece o vagão de metrô mais moderno atualmente. A bandeira da Rússia foi colocada recentemente. Antes, quando cheguei aqui na Rússia, não tinha, agora tem. Colocaram em todos os vagões, não só nos novos. Chegamos à próxima parada desta linha circular central, é Beloruskaya, a estação dedicada à Bielorrússia. Vocês podem ver que as plataformas já são espetaculares. No arco, né, observamos todas as espigas de trigo, a riqueza dos cereais. Joey, acabou de sair um metrô. Olha, se passaram 38 segundos, 39, isso é hora do rush. Um saiu e o outro já chegou pegando os passageiros. Tchau. Bom, e o que eu estava dizendo? Falando da Beloruskaya, essa já é a estação temática da Bielorrússia. Dá uma olhada, que decoração também tão bonita, que detalhes, que relevos, os bancos de madeira e de mármore, as grades. A estação de gesso foi fundada em 1952 e que, assim como a que vimos de Kievskaya, dedicada ao povo ucraniano, exalta a amizade do povo bielorrusso.
Novamente, podemos encontrar nesta estação mosaicos que evocam diferentes momentos ou situações, diferentes cenas que poderiam ser vistas na República da Bielorrússia, como este atleta sendo aclamado. Aqui temos duas pecuaristas, por exemplo, não ordenhando, mas prestes a fazer isso. A Bielorrússia é muito conhecida por sua indústria de laticínios. Vocês podem ver que as pessoas nos mosaicos estão usando roupas tradicionais bielorrussas. E a decoração, as bordas dos mosaicos, também imitam um pouco aquele padrão que os bielorrussos têm em suas roupas nacionais e em sua bandeira. Como vocês podem ver, e para que prestem atenção se vierem aqui, os mosaicos não estão nas laterais da estação. Já que temos bancos e lâmpadas, os mosaicos estão no alto. Então, vocês têm que levantar o olhar se quiserem vê-los e apreciá-los. Não é só a plataforma que é bonita. Esta é a porta de saída da estação. Parece a porta de um palácio, né? Até com colunas aqui de madeira. E olha só os detalhes. Os tratores ou rolos compressores, o que parece, e depois um monte de foices e martelos e, claro, o trigo onipresente. E se aquela era a saída, a porta de saída, este é o prédio de entrada do metrô, que também parece um palácio. Ali está escrito Metrô de Moscou, com o nome de Vladimir Ilyich Lenin, estação de metrô da Bielorrússia. Construída entre 1949 e 1951, o detalhe dos relevos. Novamente, o trabalhador e o operário com o escudo comunista, a estrela vermelha, um espetáculo arquitetônico impressionante. A próxima estação, depois da Bielorrússia, é Novoslobodzkaya, outra estação muito bonita, que tem vitrais muito coloridos e bem conservados. E vejam, olhem, turistas aqui, chineses, justamente, vieram ao lugar que eu queria mostrar para vocês, que é a Vitória com a criança pequena. Que na verdade essa teoria eu li depois, faz pouco tempo realmente. Mas muitos autores dizem que esse gosto ou essa predisposição para desenhar ou representar a Vitória com uma criança pequena é como representar a Virgem Maria com o menino Jesus de maneira disfarçada. Em tempos soviéticos, quando era proibido professar a fé, ele coloca na inscrição 3 vezes. Paz em todo o mundo, e como vocês podem ver, as pombas da paz. Dá para ver a foice por trás, o martelo e uma estrela de 5 pontas, caramba, nos vitrais. Podemos encontrar várias profissões artísticas, o pintor, o escritor, o escultor, e não só artísticas de todo tipo. Aqui, por exemplo, temos representado um operário, mesmo que de forma mais conceitual, mas dá para ver as fábricas soltando fumaça ao longe pela janela e depois o que parece ser uma parte de uma máquina e aqui uma camponesa. Pelo que li, os planos iniciais dos arquitetos não previam uma estação com tanta luz. Isso porque ela foi restaurada há poucos anos. Tanto as lâmpadas quanto os vitrais foram restaurados e colocaram uma iluminação mais potente. Por isso podemos vê-la assim. Hoje em dia, os vitrais estão tanto no centro da plataforma quanto nas plataformas laterais. Prestem atenção aos detalhes dos vitrais. Espetacular. E também os relevos que estão aqui, e a moldura, tudo é espetacular. É um verdadeiro museu, né? O metrô de Moscou. Obrigado. Outra estação que talvez não se destaque por ser a mais bonita do metrô de Moscou, mas que me causou muita impressão e muita curiosidade. É a que eles dedicaram a Mendeleev, o criador da tabela periódica, que na Rússia é conhecida como Tabela de Mendeleev. Como vocês podem ver, é bem simples. Também tem mármore espetacular, com a característica das cadeias de átomos em forma de lustre. Olhem, e aqui temos outro dos modelos de metrô, e vamos entrar nele para que vocês vejam como é. Vocês veem que muda, não é tão moderno, tem uma telinha, mas é menor, e a parte das estações é mais antiga.
São luzinhas que se acendem. Este vagão, em específico, foi construído no ano de 2013. Outra das paradas mais bonitas desta linha central, desta linha circular, é Prospect Mira. Olhem a Avenida da Paz, vocês podem ver colunas de mármore, frisos de cerâmica com formas de palmeira ou com palmas. E depois podem ver vários relevos nos frisos, com novamente cenas típicas dos tempos soviéticos. E deem uma olhada nesses lustres enormes. Cada um deve pesar 1 tonelada, imagino, porque são enormes, e há 10 ou 12 ao longo de toda a plataforma. E do outro lado das colunas, onde estão as cenas típicas, temos esses enormes relevos, com a foice e o martelo e espigas de cereais, também com uvas e diferentes frutas. Outra das estações espetaculares deste metrô de Moscou é a Komsomolskaya, que tem um enorme busto de Lenin no final da plataforma da Komsomolskaya. Para quem não sabe, é a estação dedicada ao Komsomol, à juventude comunista. Como vocês podem ver, é uma estação que não tem paredes, mas sim um espaço aberto, onde predominam as colunas de mármore, mas que nos dá uma sensação de plataforma gigante. Diferentes mosaicos que existem ao longo da plataforma nos contam os momentos-chave da história russa. Vemos imagens de cavaleiros russos medievais, depois também vemos imagens de soldados e dirigentes na época czarista. Vemos como Lenin fala às massas, depois vemos soldados comemorando a vitória na Grande Guerra Patriótica. E por último temos este aqui, que é a vitória com o mausoléu de Lenin, já que ele estaria enterrado ali. Suásticas nazistas no chão, sobre as quais a vitória caminha, e ao fundo o Kremlin. O mesmo acontece com os mosaicos metálicos, não sei como dizer. Com estes aqui também mostram a evolução das diferentes armas. Começam com arcos, flechas, machados e espadas. Depois introduzem os rifles. E por fim, já aparecem armas mais modernas, obuses, fuzis de assalto, coisas que foram usadas na Segunda Guerra Mundial. E assim poderíamos passar o dia todo visitando estações belas como Mayakovskaya, com seus mosaicos e colunas requintados, onde Stalin fez seu discurso em 1941, às vésperas da Grande Guerra Patriótica, ou Ploshad Revolutsy, a Praça da Revolução, que comemora a Revolução Vermelha, com várias estátuas famosas, porque os viajantes as tocam para atrair boa sorte. Elektrozavodskaya, Slaviansky Boulevard, Kropotkinskaya e seu estilo de palácio egípcio, Teatralnaya, com sua entrada imponente, Novokuznetskaya, com seus mosaicos e relevos dedicados à resistência e luta do povo soviético. Partizanskaya, dedicada aos partisãs e partisanas que lutaram na guerra, Dostoiévskaya Taganskaya, Aviamotornaya, Parque Pobed e também estações mais modernas como Novo Peredelkino compõem esse verdadeiro museu subterrâneo que não deixa ninguém indiferente quando o visita pela primeira vez. Deem uma olhada nessas escadas rolantes enormes que vocês podem encontrar por aqui, e essa nem é uma das mais longas. Obrigado. E olha só, finalmente encontramos um dos metrôs antigos, vamos entrar nele com sua bandeira russa. Aqui vocês já veem que tudo é mais rudimentar, embora olha só, hein? O que eu entrei era de 1970. Esse tipo de vagão, como vocês podem ver aqui, já as estações são só um adesivo. Tem uma ou outra tela, mas todas essas comodidades de portas universais, barramento serial e tudo mais a gente não tem. Assim como para se comunicar com o maquinista. Encontramos a joia da coroa, o que esperei o dia todo. O vagão retrô, aqui está, é assim que os vagões eram. Os primeiros vagões, olha só.
com o brasão da União Soviética em todos os idiomas de todas as repúblicas. É um vagão moderno, remodelado no estilo antigo. Vocês podem ver, por exemplo, as lâmpadas que são antigas, ou, por exemplo, o design das paredes do vagão, que tem uns padrões muito curiosos. Agora que o metrô esvaziou um pouco, quero que vocês deem uma olhada. Nos assentos. Parece que eles têm molas, ou seja, estão muito bem feitos. Imagino que era esse o conforto que tinham nos anos 30, nos primeiros vagões de metrô, forrados de couro, com algum enchimento e com molas. E, claro, não a cor clássica azul ou branca que vemos hoje em dia, mas sim cor mostarda e por dentro, tipo ocre, também cor ocre. Aqui está, finalmente, olhem, eu queria mostrar para vocês. Retropoiezd, vagão ou trem retrô de 1935, número 1, aí está. Até logo. Bom, eu acho que com esse trem mítico que acabamos de ver, esse vagão mítico do metrô de Moscou que emula os primeiros metrôs, vamos encerrar o vídeo por aqui. Poderíamos prolongar bastante, mas acho que foi um resumo bem completo. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.